Quando falamos em segurança eletrônica, muitas pessoas já imaginam câmeras, alarmes, controle de acesso, cerca elétrica. Mas será que um projeto de segurança começa pelos equipamentos? Por trás de cada sistema existe um trabalho que quase ninguém vê. Um estudo técnico, infraestrutura, planejamento, implantação e acompanhamento. E é justamente esse trabalho que faz a solução funcionar de verdade. E para falar desse assunto tão importante, que muitas das vezes a gente não tem noção, não poderia trazer uma pessoa melhor do que o Altair Lemos, que lidera o time de engenharia da CIS Tecnologia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Segurança Sem Filtro, episódio 4, onde nós estamos aqui com o Altair Lemos, líder do time de engenharia da CIS Tecnologia. Altair, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Segurança Sem Filtro. Muito obrigado, Gustavo. Olha só, a gente tá no episódio 4 e tem 3 episódios para você assistir. A gente vai deixar aqui no card os outros episódios, o link para você ir lá assistir, deixar seu like, deixar seu comentário e aprender um conteúdo de muito valor a respeito de segurança eletrônica. Você lá vai aprender se o seu condomínio tá seguro de verdade, se você que está nos acompanhando é um gestor público, como que as soluções da CIS Tecnologia pode ajudar você a proteger as pessoas que você lidera no seu município, na sua cidade, enfim, clica aqui e bora pra cima. Ah, mais um recado, não se esquece de clicar no inscrever-se, ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todos os conteúdos que a gente postar aqui no nosso canal e também deixar o seu like e um comentário. Bora pra cima. Altair, antes da gente entrar no tema, de fato, queria conhecer um pouquinho melhor você. A gente se conhece aqui nos bastidores, né? Mas queria que você falasse para mim e contasse aqui também para todo mundo que está nos acompanhando como que você chegou na CIS Tecnologia, como que você chegou também nesse patamar de ser o líder do time de engenharia que faz com que todos os nossos projetos, né, tenham essa alta taxa de sucesso. Enfim, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história para nós. Então, Gustavo, minha formação é na área de tecnologia, em redes de computadores. Possuo algumas especializações em gestão de projetos, gestão de processos, Smart City, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, e agora estou finalizando uma em IA, esse novo tema que tanto se fala, né? Então, tem algumas especializações rodando, concluídas, e eu cheguei na CIS em 2015. Faz um tempinho já, hein, cara? 11 anos. 11 anos aqui na CIS, cheguei como coordenador de suporte, fui crescendo, fui conhecendo o campo, fui me apaixonando, e hoje estou à frente ao time de engenharia. E é algo desafiador todos os dias, né? E essa é a motivação que eu tenho. Todo dia surge algo novo. Maravilha, eu imagino como deve ser difícil, né? Porque além, digamos assim, da parte técnica da engenharia, de fato, dos projetos, né? Você também faz um trabalho de gestão de pessoas, né? Você tem que liderar os técnicos, a galera que te auxilia na parte técnica. Então, assim, é um cargo assim que exige bastante, eu imagino. Exatamente. Além de ter toda essa parte técnica, todos os desafios de tecnologia, a gente também tem esse desafio humano, né? De estar liderando pessoas. E liderar pessoas é muito legal. Então, a gente tem um time bacana, um time bem maduro, e é legal de juntar o todo ali, a parte tecnológica, a parte de infraestrutura e a parte humana. Sem a parte humana, nada disso acontece. Ah, com certeza, né? Até porque isso reflete lá na ponta, né? Exatamente. Tenho certeza que essa alta taxa de sucesso que nós temos com os projetos da CIS é muito graças a esse trabalho que você faz, né? De gerir essas pessoas, esses técnicos, para que eles consigam entregar com excelência, né? O que a gente promete na hora de atrair as pessoas e vender. Exatamente. Então, todo esse trabalho que a gente faz, de estar acompanhando ali os nossos técnicos, os nossos supervisores, os nossos encarregados, é que lá na ponta a gente possa entregar um projeto de sucesso para o nosso cliente, que é o mais importante, né? Entregar segurança aos nossos clientes. Bom, Altair, então dá para perceber que você só na CIS está há 11 anos, né? Mas a sua carreira começou, acredito que antes da CIS, você trabalhou um pouquinho em outros lugares, não é isso? Ao todo são quantos anos trabalhando nessa área? 17 anos. 17 anos? Nessa área de tecnologia. Cara, 11 anos com segurança eletrônica. Cara, é um tempinho bom. E assim, nesse tempo todo, trabalhando com esses projetos de segurança, o que mais te chamou a atenção? Existe algo
que você fez e que a maioria das pessoas não tem ideia do que acontece quando você faz esse projeto de segurança? Legal. O que mais me chama a atenção atualmente é quando os clientes entram em contato com a gente falando que tem um problema. Geralmente, quando a gente vai até os nossos clientes, quase sempre o problema não é equipamento. Geralmente, o problema é infraestrutura. De como que foi feita a infraestrutura para comportar esse projeto que ele tem. Então, muito difícil ter um equipamento queimado. Geralmente é má infraestrutura desenhada para aquela solução. E o que as pessoas não sabem aí sobre mim, sobre o tempo que eu passo, normalmente que eles não imaginam, é que geralmente 70% do tempo, quando tem um projeto novo, a gente passa planejando aquilo que o cliente não vê. Aquilo que está debaixo da terra, que está aéreo, que é a infraestrutura, que é o coração ali do sistema, né? O que faz funcionar. Então, a gente tem um trabalho muito forte de planejamento de infraestrutura para que tudo aquilo que a gente vai entregar para o nosso cliente seja, de fato, entregue e funcional. Cara, você falou que 70% do serviço ali contratado é planejamento, cara, é isso mesmo? Exatamente, 70% do tempo que a gente fica aqui planejando. Então, às vezes as pessoas pensam, não, é só colocar uma câmera, vamos colocar uma câmera para poder ver face, mas eles não pensam como que a infraestrutura vai chegar até essa câmera. Então, essa parte faz toda a diferença em um projeto de sucesso. E eu imagino que tem que realmente gastar um tempinho bom, porque bom, a câmera normalmente já vai ficar num lugar hostil, né? Digamos assim, porque ela fica ao ar livre, né? Então, sol, chuva, seca, molhada, enfim. Imagina a infraestrutura, né? Que é essa parte de cabeamento, passa pelos lugares, quer dizer, quilométrica, né? Exato. Enfim. Então, cara, realmente, me surpreendeu, cara. 70%. 70% do nosso tempo é pensando em infraestrutura. Qual que vai ser a melhor infraestrutura? E um detalhe importante, Gustavo, que esse tempo a gente acha que está desperdiçando, mas é aí que a gente tem um detalhe importante, é aí que a gente ganha ou perde o projeto. Uma infraestrutura mal desenhada, ela vai ter um custo altíssimo. Uma infraestrutura bem desenhada, ela vai ter uma redução de custo. E é aí que a gente entra e consegue ganhar os nossos projetos. E olha só, você comentou uma coisa interessante, né? Para quem não sabe, tá, pessoal? Eu cuido do marketing comercial aqui da CIS, e uma coisa que eu vejo é que, às vezes, nós não somos o projeto mais barato, né? Às vezes, a gente é até o último, digamos assim, a entregar a nossa proposta. Mas tudo por causa desse trabalho feito por trás, que começa desde do surgimento da demanda, né? Que a gente vai lá, faz uma vistoria bem completa, gera um relatório, com base nesse relatório, lista ali os materiais que vão ser precisos, né? Então, existe tudo isso. E esse custo, né, de um projeto mal desenhado, ele pode ser tanto financeiro quanto imensurável. Imensurável, né? Porque imagina, mal desenhado, vai dar algum pau lá na infraestrutura, precisa na imagem, não consegue. Cara, pagou. Vou te dar um exemplo. Sim. Vamos supor que um concorrente ganhou o projeto e fez a instalação. Teve uma chuva nesse cliente e queimou esse ponto. E bem nesse ponto teve uma invasão. Uhum. Dessa invasão, o cara entrou, colocou a família de refém, colocou a vida de outras pessoas em perigo. Qual que é o preço desse projeto? Ixi. É imensurável. Imensurável. A vida humana é imensurável. E esses projetos, a gente só vê que tá ruim, infelizmente, no momento que acontece, ou pior. Cara, e isso, infelizmente, virou uma prática muito comum nesse mercado, né, da segurança eletrônica. Que, às vezes, é uma ânsia por vender, mas não tem uma ânsia por entregar uma excelência no que vendeu. Né? Então, cara, muito legal ouvir isso de você, porque, às vezes, né, como eu sou do comercial, a gente quer vender, né, quer ir pra cima e tal, mas ter essa noção é muito importante para toda a empresa, para tudo que a gente entrega para o nosso cliente final, né? Então, beleza, Altair. Agora, assim, a nossa audiência aqui, eu imagino que poucas pessoas devam ter uma formação semelhante à sua, né? Ainda mais porque você toda hora tá pegando uma formação nova, né? Tá se especializando sempre. Então, assim, se você pudesse explicar de forma didática, assim, sabe? Para ler.
quando um projeto novo chega para você, o que você precisa entender antes de começar qualquer coisa? Qual que é o passo zero? A primeira coisa que você tem que fazer? Muito legal a sua pergunta, Gustavo. Quando um projeto novo chega para a gente, eu gosto muito de visitar o cliente e fazer a seguinte pergunta para ele: qual a sua maior dor e o que você precisa evitar? Dependendo da resposta do cliente, a gente começa desenhando um projeto. Porque se a resposta for, eu não quero ser invadido, eu quero controlar o fluxo de pessoas, eu quero controlar vandalismo. Então, cada resposta que o cliente der vai ser um projeto desenhado, personalizado para esse cliente. Então, a gente começa a fazer essas perguntas. O que você precisa evitar que aconteça aqui? Qual a sua maior dor? E daí a gente começa a desenhar o projeto. Altair, eu imagino que na sua experiência, né, nesse contato com os clientes que você tem, você já deve ter escutado aí algumas pérolas, né? Então conta pra gente assim, o que normalmente as pessoas imaginam, mas que na verdade não é bem assim quando se trata de um projeto de segurança eletrônica. Legal, Gustavo. Geralmente as pessoas têm uma falsa ilusão de que só colocar a câmera no devido lugar vai funcionar. Porque hoje tem diversos tipos de modelos de câmera. Tem câmera que lê placas de carro, tem câmeras que fazem reconhecimento facial, tem câmeras que fazem detecção de intrusão. Então a gente tem um universo muito grande de modelos de câmeras. Cada câmera tem a sua funcionalidade. Então hoje a gente tem uma barreira a se quebrar, que não é só colocar a câmera, é colocar a câmera certa no lugar certo. Legal. Porque se você não colocar a câmera certa no local certo, o sistema ele não avisa quando ele começa a falhar. Ele avisa no momento que falhou. Então aí já é tarde demais. Aí todo o projeto já foi por água abaixo. Já não tem mais a eficácia que deveria ter. Maravilha. E esse é um ponto muito importante, né? Porque, assim, a gente contrata uma coisa que tem que funcionar, né, cara? E tem que funcionar quando precisa, principalmente, né? E aí, se a gente não tem isso, cara, nossa, deve ser uma frustração danada. Exatamente, Gustavo, porque a CIS, ela vende muito mais que câmera, muito mais que projeto. A CIS, ela vende segurança. Então, através disso, a gente tem que gerar segurança para os nossos clientes. Maravilha. E já que você citou essa questão das peculiaridades de equipamentos para situações específicas, quais informações para você são indispensáveis dentro de um ambiente, né, que vai ter esse projeto de segurança para ser um bom projeto, um projeto eficaz? Muito boa pergunta, Gustavo. Hoje, as informações indispensáveis para a gente é o que o cliente precisa evitar. Se é uma invasão, se é controle de pessoas, se é para evitar furto, se é para proteger o patrimônio. Então, de acordo com essas perguntas, a gente vai até o local, faz uma vistoria minuciosa e, diante disso, a gente constrói um projeto personalizado para os nossos clientes. Então, vamos lá. Eu entendi que é personalizado, né? Mas é personalizado até o ponto de, por exemplo, considerar topografia do lugar. Se o lugar ele tem mais chuva, consequentemente pode ter mais raio, ou o lugar é mais seco. Até nisso, tem diferença ou não? É a mesma coisa? Tem toda a diferença, Gustavo. Hoje, a gente, aqui em Goiás especificamente, é um ambiente muito hostil, né? Então, a gente, quando vai fazer as nossas soluções de segurança, a gente vai até o local, vê a topografia a gente trabalha muito com condomínios horizontais, a gente vê a topografia do condomínio horizontal, vê se tem muito declive, aclive, vê se o lugar tem vegetação densa. Então, isso tudo faz a diferença para que um projeto tenha sucesso. Então, a gente gosta de ir para poder... A gente gosta de ir até o local para poder desenvolver a melhor solução, a solução que realmente faz sentido para os nossos clientes. Maravilha. E nessa execução do projeto, né? Beleza, você já foi lá, investigou o que o cliente precisa, identificou ali também o cenário, né, onde vai ser instalado o projeto. Existe algum detalhe, agora é um momento de curiosidade mesmo, né? Existe algum detalhe, algum passo ali que normalmente vocês fazem, mas que o cliente não vê
mas que mas assim, é muito importante, cara? Existe sim, Gustavo. Muito boa a sua pergunta. É o que eu falei, né? Hoje a gente fica 70% do nosso tempo quando tem um projeto dedicado ao planejamento. Então, o nosso planejamento vai muito da infraestrutura. A infraestrutura elétrica, a infraestrutura lógica. Isso demanda muito tempo, porque a gente pensa em um projeto que possa crescer futuramente. Um projeto que não fique amarrado. Porque, vamos supor que um cliente contrate os nossos serviços e daqui 6 meses quer expandir. Um sistema amarrado, ele não vai conseguir fazer essa expansão. Então a gente já pensa em algo que futuramente ele tem essa possibilidade, essa flexibilidade de poder expandir todo o sistema. E é aí que entra a total diferença dos nossos projetos. A gente pensa em algo, na infraestrutura que vai ser implementada para que seja flexível a expansão. Show. Altair, eu já entendi que vocês gastam muito tempo planejando, certo? Mas eu queria dividir essa pergunta em 2 partes. Primeiro, cara, qual que é a etapa mais difícil do planejamento, certo? E qual que é a etapa mais difícil da execução do projeto? Legal. A parte mais difícil do planejamento é quando a gente vai até o cliente, coleta todas as informações, pega todas essas informações para poder começar a montar toda a estrutura do projeto. Então ali a gente pensa qual que é o modelo de fibra ótica que a gente vai utilizar, qual que é a topologia de rede que a gente vai utilizar, qual que é o melhor dimensionamento de elétrico que vai ser feito, qual que é a altura do poste, qual que é a câmera que vai ser utilizada. O pré-projeto que a gente faz, essa é a parte mais difícil. E durante a execução, a parte mais difícil e desafiadora é a parte de infraestrutura. Então, quem vê a câmera no final, a câmera é a cereja do bolo. Uhum. A parte mais desafiadora para a gente é a infraestrutura. Ali é onde que a gente tem que fazer valetagem, a gente tem que fazer a canalização, tem que fazer o aterro, tem que fazer o replantio do gramado. Então, essa parte... Caramba, até jardinagem acontece. Até jardinagem a gente faz. E interessante que um cliente nosso, a gente fez um serviço recentemente, uma outra empresa veio aqui, rasgou o condomínio todinho, do jeito que eles rasgou, deixava. E o diferencial de vocês, que até a grama que vocês cortam, vocês replantam, vocês têm todo um cuidado de não ter problemas hidráulicos. Então, todo esse cuidado a sua equipe tem para que não gere um transtorno maior para o condomínio. Já que a gente entrou nessa questão aí, né, das partes desafiadoras de um projeto de segurança eletrônica, conta pra gente alguma experiência, cara. Qual que foi o projeto mais difícil que você já fez? Tanto no planejamento, quanto na execução, e por que foi tão diferente, tão desafiador em relação aos outros que você já fez também? Legal. O projeto mais complexo que a gente já executou foi onde tinha uma área de divisa entre 2 condomínios, uma área extensa de 4 quilômetros. A gente teve que fazer toda a infraestrutura subterrânea. Então, a gente teve que comprar máquinas para fazer valetagem, canalização e tudo mais. E dentro desse projeto, a gente pegou um modelo de câmera e dentro do datasheet, ela falava que cumpriria alguns metros de detecção de IA. Uhum. E no pior cenário, que é à noite, de madrugada, a câmera não estava funcionando. Nossa! Foi aí que foi a maior complexibilidade, Gustavo. A gente ficou quase 2 meses fazendo teste e a gente descobriu que a IA daquela câmera precisaria de uma iluminação auxiliar. E a gente teve que construir essa iluminação auxiliar para que as câmeras funcionassem como elas deveriam. Esse foi o mais desafiador, porque não em complexibilidade, a gente teve que reaprender que a câmera pode falhar no pior cenário, à noite, de madrugada, onde está o escuro total, chuva. Então, hoje a gente adotou nas nossas políticas de entrega o teste de homologação no período mais crítico, que é à noite, na madrugada,
às vezes em ambiente chuvoso, aonde que a câmera pode falhar e o nosso cliente não possa ter aonde a câmera pode falhar, mas isso não pode acontecer com os nossos clientes. Por isso a gente faz esses testes para que esteja 100% funcionando e não gere uma insegurança aos nossos clientes. Então, esse projeto aí, desafiador, que você citou, até mudou a forma como você faz os outros projetos, né? Exatamente. Interessante, cara. A partir dele, a gente fez um divisor de águas, né? Antes dele e depois dele. Então, a gente teve que ir ali fazer medições manualmente, testes exaustivos, e a gente chegou numa conclusão de que construindo uma iluminação auxiliar, a gente conseguiria atender o que a IA daquela câmera teria de assertividade. Uhum. Maravilha. Altair, aqui na CIS a gente atende condomínios de alto padrão, né, sejam eles verticais ou horizontais, mas um braço muito forte é a área pública, né? A gente vende bastante para o governo para auxiliar aí as cidades a serem mais seguras, trazer mais segurança aí para os seus cidadãos. Assim, eu entendo que cada ambiente tem as suas necessidades específicas, né? Não é a mesma coisa, eu imagino, de, sei lá, vou atender uma escola, vou atender um condomínio vertical. É diferente, pode ter ali as suas similaridades, mas imagino que tem suas diferenças. Então eu queria entender de você qual que são essas diferenças quando você vai fazer um projeto de segurança eletrônica, para, por exemplo, um condomínio horizontal e para uma escola, para uma UBS ou para uma prefeitura, enfim, quais são essas diferenças na tratativa de fazer esse projeto? Muito legal a pergunta, Gustavo. A principal diferença hoje, quando a gente vai desenvolver um projeto de condomínio horizontal, é que no condomínio eles prezam muito pela invasão do perímetro. Então a gente faz de fora para dentro. A gente previne que o miliante ele não consiga adentrar dentro do condomínio. Então a gente vai fechando o cerco, de fora para dentro. E dentro do condomínio a gente faz o monitoramento das vias, as áreas de circulação e dos ambientes que são importantes, das áreas comuns. Dentro de um ambiente público, por exemplo, uma escola, o foco é a segurança do patrimônio, prevenir vandalismo e furto, e também a segurança das pessoas que trabalham ali. Então, esse é o objetivo e a principal diferença. Perfeito. E assim, tem essas diferenças depois que o sistema ele é implantado. Qual que é a importância da equipe técnica nisso tudo? Implantou já era? Implantou já foi? Ou tem algum tipo de acompanhamento? Como que funciona essa questão para essas duas áreas? Legal. Muito boa essa pergunta, porque muitas das pessoas, elas têm uma cultura em que a gente vai implementar um projeto, depois que finalizou, foi entregue e acabou. Ali não precisa dar manutenção, não precisa fazer as revisões necessárias no sistema. Quando a gente finaliza um projeto, ele é apenas o começo de uma nova tratativa. É igual você comprar um carro novo. Uhum. Você compra um carro novo, logicamente você tem que estar dando as devidas manutenções. E um sistema de segurança é da mesma forma. Então tem que ter acompanhamentos periódicos para poder fazer com que ele, no pior dia, o dia que a pessoa vai invadir, vai tentar algo contra a segurança, ele esteja funcionando. Tá, eu entendi essa questão, certo? Porém, uma pergunta de leigo agora. Talvez é o que possa estar passando na mente das pessoas que estão nos assistindo. Aqui na CIS, a gente se considera o melhor no que a gente faz. O melhor do nosso segmento. E mesmo sendo os melhores, né? Ainda precisa, cara, dessa tratativa? Tem necessidade mesmo? Ou é algum tipo de falha no projeto? Enfim, me explica melhor isso, para entender. Porque talvez possa parecer algo, sei lá, que só quer ganhar dinheiro em cima, sabe? Vender mais e mais, só que, não sei, às vezes é um projeto tão caro, né, para implantar e ainda assim precisa continuar gastando, enfim. Queria que você pudesse me esclarecer um pouco sobre isso. Legal, Gustavo. A parte de manutenção preventiva e corretiva é tão importante quanto ao projeto. Porque eu vou te dizer uma coisa. O cliente final, ele só vai saber que a câmera dele ou o projeto dele não está funcionando, está com algum problema, no dia que acontecer algo. Vou te dar um exemplo.
A gente foi em um condomínio fazer uma vistoria. E lá descobrimos que teve um furto. E quando a pessoa, o gerente de segurança, foi verificar as imagens, o que aconteceu? O sistema não estava gravando. Aí entra a importância da manutenção preventiva periódica. A gente faz as manutenções, a gente faz os testes de invasão, faz os testes de armazenamento e vê se realmente o sistema está apto a funcionar na pior hipótese, que é onde tem a invasão. Porque se o sistema não estiver funcionando no pior momento, aquele investimento não serviu de nada. Por isso a importância da manutenção. Então, um sistema sem manutenção é a mesma coisa de você andar num carro sem trocar óleo. Uma hora funde o motor. Uma hora vai dar problema. E nessa hora é a hora que você vai precisar e o sistema não vai estar lá para te dar as devidas informações que você deseja. Depois dessa resposta aí eu fico até pianinho, cara. Muito bom, cara. É bom saber disso, né? Porque às vezes, na nossa cabeça de leigo, a gente não para pra pensar nisso, né? E é até engraçado, né? Que sempre que acontece algum caso, a importância vira uma urgência máxima, prioridade máxima em relação à segurança eletrônica, né? Então, realmente é algo que, se a gente já se antevê, a gente nem precisa ter essa preocupação, né? Enfim. E assim, Altair, você é um cara muito ligado nas atualidades, né? Já deu pra perceber que você toda hora tá fazendo uma especialização diferente, tá sempre buscando aí conhecimento. E hoje em dia, tem muitas tecnologias novas chegando. E como que você avalia algo que realmente agrega valor para um projeto de segurança, realmente uma novidade que faz sentido, com algo que às vezes é só tendência, só ficou famoso, mas não é tão eficaz assim? Legal, Gustavo. Hoje em dia, a gente é bombardeado com um monte de tecnologia todos os dias, né? Se você for parar, for olhar no celular, toda hora chega uma câmera com Wi-Fi, uma câmera com isso, uma câmera na luz. Mas a grande questão e até uma resposta em cima dessa pergunta. A pergunta certa seria: essa tecnologia é boa? Ou essa tecnologia é boa aqui, para minha realidade? Porque não adianta nada eu trazer o melhor dos mundos e não ter infraestrutura para poder que isso funcione, que ter uma tecnologia boa que vai funcionar dentro da minha realidade. Então, são perguntas completamente diferentes. Então, não é que saiu a melhor câmera que eu vou colocar ela e vai funcionar sem uma infraestrutura adequada. Então, tudo isso é dimensionado pela nossa equipe. Então, a gente coloca a melhor tecnologia para a realidade daquele cliente. Maravilha. Isso daí é algo interessante, né, de você comentar, porque, de novo, a gente volta naquilo, né? Cara, às vezes a câmera, o produto final ali, é literalmente só a cereja do bolo. Né? Porque eu posso ter a melhor câmera do mundo, mas se eu, por exemplo, não tenho um bom cabeamento para transmissão dessas imagens, vai dar pau, nada faz sentido. Então, é realmente, de novo, né? Esse invisível que faz muita diferença, cara. Um grande detalhe que você entrou nessa parte, Gustavo, vou te dar um exemplo. Não adianta nada um cliente ter uma câmera que faça proteção de perímetro, que faça detecção de pessoa, que faça detecção de veículo, se essa câmera não for devidamente parametrizada. Então, igual eu falei, a câmera lá em cima do poste, ela é só a cereja do bolo. Então, a gente tem que fazer a infraestrutura elétrica, a infraestrutura lógica, a topologia de rede tem que ser adequada para gerir o tráfego de rede que vai ocorrer ali naquele projeto. O sistema elétrico tem que ser bem dimensionado. E também, um ponto muito importante é a parametrização dessas câmeras. Tudo ali tem que ser no detalhe, e esse detalhe faz a diferença. Perfeito. E assim, nessa sua experiência, tá, Altair? Como você vê a situação desse segmento atualmente? Porque, assim, você tem um excelente e grande conhecimento técnico, né? Porém, assim, outros condomínios, outros editais,
para licitar ali algum projeto de segurança eletrônica em alguma prefeitura, em algum local público. O que você percebe de diferença no nosso segmento com relação a essa parte técnica da coisa? Porque a minha impressão, né, que eu vejo, é que às vezes é muito pobre isso, sabe? É algo que não é tão valorizado. É algo que, sei lá, às vezes até bate lá no orçamento, sabe? Às vezes a gente demora 2, 3, 4, 5 dias para gerar uma proposta e a outra pessoa vai lá e, em 1 dia, 2 horas, eu sei lá, eu fico até sabendo, será que a gente que foi lerdo demais, digamos assim, a pessoa que foi muito rápida, a gente que é mais eficiente, a pessoa que é mais eficiente, enfim, e dá a sua opinião sobre essa questão desse panorama desse nosso segmento, cara. Muito bom, Gustavo. A resposta para essa pergunta sua, eu vou te falar com muita clareza. Existem 2 dilemas de 2 métodos de trabalho. Existe o orçamento que vai resolver a dor do cliente e existe um orçamento, uma solução que vai responder apenas um orçamento. E esse de orçamento a gente praticamente descarta, porque não é o nosso viés. A gente entra em um projeto para, de fato, resolver a dor do cliente, não apenas fazer uma composição de preço e responder uma planilha. Bom, Altair, eu entendi que você resolve a dor do cliente, né? Na melhor viabilidade possível para ele. Mas assim, às vezes eu acho que as pessoas que estão nos assistindo podem até confirmar aqui pra gente, tá? Mas só antes da gente continuar, se inscreve no nosso canal, beleza, pessoal? Ativa o sininho das notificações, deixa seu like, deixa seu comentário aí, também siga nossas redes sociais, @CISTecnologia em todas as redes. Mas enfim, voltando para a pergunta. Então assim, Altair, muitas pessoas enxergam câmeras, alarmes, controle de acesso, cerca elétrica como sistemas de segurança separados, né? Na sua visão, qual é a importância de enxergar tudo isso como um sistema integrado? Porque eu imagino que a CIS não faz somente de câmeras, né? Mas tudo que envolve segurança eletrônica, a CIS faz. Enfim. Exatamente, Gustavo. Hoje, tudo que envolve equipamentos dentro do ecossistema de segurança eletrônica, a gente trabalha. E um detalhe importante, porque esses equipamentos separados, ele te traz apenas uma informação. Agora, esses equipamentos integrados, trabalhando em conjunto, ele te traz uma decisão para ser tomada. Essa é a principal diferença. E assim, Altair, 11 anos de experiência só em segurança eletrônica, depois de tantos projetos feitos, o que você diria que mais diferencia um projeto de segurança eletrônica bem feito para um projeto de segurança eletrônica que só vai instalar o equipamento lá? Legal, Gustavo. O que diferencia um projeto bem feito de um projeto que só para instalar equipamento de segurança é a hora que você precisa. A hora que você precisa, o projeto que foi bem planejado, que foi bem distribuído, bem dimensionado, ele vai te dar o resultado que você esperava. E o outro vai te deixar na mão. E Altair, para finalizar aqui o nosso papo, foi um papo de muito valor mesmo, cara. Aprendi demais, cara. Mais mesmo, muito bom saber tudo isso. Mas assim, se você pudesse dar... Eu não ia falar um conselho, né? Senão acho que vai me limitar muito. Mas se você pudesse dar alguns conselhos para quem está nos assistindo aí, que está pensando em investir em um projeto de segurança eletrônica, seja para o seu condomínio, seja para a sua gestão municipal, qual conselho você daria, ou conselhos, né? Quais conselhos você daria para essa pessoa investir em um bom projeto? Legal, Gustavo. Primeiro conselho, comece pelo diagnóstico. Comece pelo diagnóstico e não pelo orçamento. Desconfie de uma proposta que só tem lista de preço. Geralmente isso é furada. Ele vai te trazer, ele vai querer te vender equipamento e não te vender uma solução. Contrate uma manutenção junto. Pergunte, quem responde por isso? Porque atrás de um serviço, de uma implantação, de uma solução, de um projeto, tem que ter uma pessoa que responde por isso. Essa pessoa é habilitada para isso? Ela tem CREA, ela é registrada, ela tem know-how, ela tem experiência para desenvolver esse projeto? Quais os projetos que ela já desenvolveu que possa me trazer de exemplo?
Pode ir. E para finalizar, segurança eletrônica não se compra pelo preço, ele se compra pela confiança. E pode ter certeza que quando você precisar, se você comprou pelo preço, esse projeto vai te deixar na mão. E o projeto que você comprou por confiança, uma solução mais robusta, esse projeto vai te atender no pior dia. E esse dia vai chegar. Altair, muito obrigado, então. Foi bom demais, cara, o nosso papo. Muito interessante entender esses pormenores, né? Essas coisas invisíveis, mas tão importantes num projeto de segurança eletrônica. Cara, eu tô de cara aqui, tô até meio basbacado aqui, tá, pessoal? Porque foi muito bom a nossa conversa. Realmente espero que tenha agregado valor para você que está nos assistindo aí, para entender, de fato, esses detalhes que a gente não vê, né? A gente só vê a câmera, mas que a gente aprendeu hoje, que é a cereja do bolo, mas que são extremamente importantes para que a gente consiga ter a nossa segurança, a nossa paz, nosso investimento muito bem cuidado. Então, hoje ficou mais do que claro que um bom projeto de segurança começa muito antes da câmera. Começa nesse planejamento, nesse diagnóstico das dores do cliente, seja da área pública, da área privada. Além disso, é esse trabalho técnico que é invisível para as pessoas, mas que faz o sistema estar operante aí quando a gente mais precisa. Então, se você gostou desse bate-papo aqui com o meu amigo Altair, líder da engenharia aqui da CIS Tecnologia, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário também aqui se você gostou, o que você achou, se você já sabia de todos esses pontos que o Altair trouxe, e siga a gente nas nossas redes sociais, @CIS Tecnologia. Beleza, pessoal? Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.